Boa noite, querido, boa noite, querida. Estamos aqui para compartilhar mais uma vez da Palavra de Deus. Eu quero animar o teu coração nesses dias de confinamento social, nesses dias de isolamento social, né? Nós estamos vivendo dias difíceis. Eu sei, já se passaram alguns dias, um bom tempo, né? E isso tem causado aflições, tem causado distúrbios em algumas famílias. Eu tenho conversado com algumas famílias e algumas poucas famílias, né, apresentam, né, um diagnóstico muito positivo, mas muitas famílias apresentam dificuldades psicológicas, dificuldade de relacionamento, porque não é fácil a gente sair da nossa rotina, dos nossos afazeres e ficar trancado ou fechado sem poder ir para muitos lugares ou os lugares que nós gostaríamos de estar frequentando. Mas enfim, que o Espírito Santo de Deus possa revelar a palavra ao teu coração, que você possa ter vida. E o tema dessa noite é lute pelos seus filhos. Né? Lute pelos seus filhos. Nós lemos na mensagem da semana passada sobre a construção do muro, né? Neemias chamando o povo para guardar, para proteger. Nós falamos sobre a proteção da nossa família. Eu queria iniciar lendo o versículo que está no versículo 14 do capítulo 4 de Neemias, que diz assim: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenha medo deles. Lembre-se que o Senhor é o grande e terrível e temível. E lutem por seus irmãos, por suas filhas, por seus filhos, por suas mulheres e por suas casas. Lute pelos seus filhos. Lute para que todos possam ver a glória do Senhor, todos possamos passar por esses momentos difíceis. E não só nesses momentos difíceis, nós temos relacionamentos contínuos, né? Nós temos relacionamentos contínuos com os nossos filhos, né? Seja em isolamento social ou seja na nossa rotina de vida normal. A palavra de Deus ela vem nos ajudar em todas as nossas vidas. Mas na verdade eu queria ressaltar uma mulher na Bíblia, uma mulher que tem um memorial, tem um histórico, ela é mencionada na palavra de Deus. E eu queria compartilhar um pouquinho da história dela com você nessa noite. Bem, abra comigo no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 3. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 7. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 7. Diz assim a palavra: tivera Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aia. Só essa parte do versículo. Rispa, uma concubina de Saul, o rei Saul, filha de Aia. Lá no capítulo 21, quando a gente vai lá no capítulo 21, no versículos, a partir do versículo 8, 21 a partir do versículo 8 ao versículo 11, diz assim: tomou o rei os dois filhos de Rispa. Ela tivera dois filhos e ele tomou os filhos de Rispa, a filha de Aia, que tivera de Saul, a saber, a Monim e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Basliel, Meliatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da colheita. Nos dias primeiros, no início da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma rocha.
desde o início da colheita até que a chuva caiu sobre os corpos. Não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Na luta pela família, na luta pelos seus filhos. A história de Rispa é uma história bastante interessante, porque na sua coragem e determinação, ela, ainda com os filhos mortos, ainda que com uma situação desfavorável, desagradável, ela se mantém de plantão, ela faz um plantão, ela fica meses ali de plantão guardando os corpos dos seus filhos, para que as aves de rapinas não viessem comê-los, para que as aves de rapinas não viessem devorá-los. É uma história triste, é uma história difícil, você ter 2 filhos sacrificados, mas mesmo após a morte, ela estava ali para a defesa dos filhos. Ela dava tudo o que ela tinha, ela dava todo o seu tempo em defesa dos seus filhos, em função dos seus filhos. A Bíblia nos mostra uma mulher que durante um período de 6 meses ficou ali aproximadamente guardando os corpos dos seus filhos. É uma coisa que nós precisamos entender, que os filhos são bênção do Senhor, que os nossos filhos são bênção do Senhor. Eu não sei como é que são os seus filhos, eu não sei como é que é a sua vida, o seu relacionamento com os seus filhos, mas eu sei que os seus filhos e os meus filhos são bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Nós temos às vezes dificuldade em criá-los, nós temos às vezes dificuldade por causa da grande concorrência externa desse mundo, por causa da grande concorrência que o mundo oferece em relação à educação, ou a temperamento, ou isso ou aquilo, e uma grande parte das vezes nós erramos na criação dos nossos filhos. Nós erramos por fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer. Erramos por fazermos coisas que nós não gostaríamos de praticar. Mas nós precisamos identificar quais são os abutres, quais são as aves daninhas que tentam pegar os nossos filhos, que tentam tragar os nossos filhos. Né? E dentro dessas árvores daninhas, eu sei que você entende, eu estou falando no sentido figurado, dentro dessas árvores daninhas nós temos as drogas, nós temos as prostituições, nós temos o homossexualismo, o ateísmo, a pornografia de um modo geral, a pedofilia e até mesmo os bullying que são aplicados contra os nossos filhos. Nós precisamos guardar os nossos filhos, proteger os nossos filhos das aves rapinas. Nós precisamos proteger os nossos filhos e saber que tudo o que nós fazemos para salvar os nossos filhos não é em vão. Nós precisamos conquistar o coração dos nossos filhos, conquistar o coração dos nossos filhos a Deus, conquistar o coração dos nossos filhos alinhados com a vontade de Deus, alinhados com a vontade da palavra de Deus, alinhados com aquilo que Deus tem projetado para a vida dele. Eu queria compartilhar com vocês alguns pontos que devemos fazer, algumas coisas que devemos fazer para lutar pelos nossos filhos. Né? Número 1, não pensar que os nossos filhos estão imunes às adversidades deste mundo, dos abutres deste mundo. Os nossos filhos não estão imunes. Mas eu sou cristão há tanto tempo, eu estou em Cristo há tanto tempo. Jesus ele nos disse, ele nos deixou que nesse mundo nós teríamos aflições. Neste mundo nós passaríamos por problemas. Nesse mundo nós teríamos momentos difíceis. Mas tem de bom ânimo, porque disse Jesus, eu venci o mundo por você. Eu venci o mundo pela sua família. Eu venci o mundo pelos seus filhos. Eu venci o mundo para salvar a sua casa. Então, se você tem um filho que não corresponde aqui ao seu desejo, ao seu coração, você precisa alinhá-lo ao que Deus tem para a vida dele. Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, nós vemos a primeira Páscoa, aquele simbolismo da primeira Páscoa, onde o sangue do cordeiro foi aspergido nos portais das casas, guardando ali toda a família.
Nós precisamos proteger as nossas casas, nós precisamos proteger as vidas dos nossos filhos ou do nosso filho através do sangue de Jesus. Eles não estão imunes de passar por aflições. Eles não estão imunes a ataques malignos, a ataques que esse mundo faz contra eles. Mas nós temos o sangue de Jesus que protege e os livra de todo mal. Nós precisamos confiar. Você não vai sair matando ninguém, você não vai sair sacrificando nenhum animal para buscar sangue, para aspergir sobre os umbrais da sua casa. Você faz isso no sentido agora espiritual. Você faz isso agora no sentido simbólico em Cristo, pela sua fé. Você faz pela sua fé, crendo que o Senhor Jesus derramou o sangue dele pela sua casa, que o Senhor Jesus derramou o sangue dele pela sua família, que o Senhor Jesus derramou o sangue dele para cobrir os seus filhos. Entregue ao Senhor, confie ao Senhor, porque os nossos filhos precisam estar protegidos pelo sangue de Jesus. Outra coisa que nós podemos ver, outro ponto que nós podemos identificar, podemos usar, é levar os nossos filhos a Jesus. Nós temos a guarda dos umbrais, nós temos os nossos filhos banhados pelo sangue, pela fé. Você declara pela fé que em Cristo Jesus você é guardado, você e a sua casa. Mas nós precisamos, no segundo ponto, nós precisamos apresentar Jesus, nós precisamos levar os nossos filhos para Jesus. Eu queria ler um texto que está lá no livro de Marcos. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 17 ao 19, que diz assim: um homem, dentre uma multidão, respondeu: Mestre, trouxe-lhe o meu filho. Mestre, trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que eles expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos suportarei? Traze-o a mim. Traze-o a Jesus. Leve-o a Jesus aquilo que você não consegue fazer. Aquilo que você não consegue fazer porque você sente cansaço. Aquilo que você não consegue fazer porque a caminhada é difícil. Aquilo que você não consegue fazer, renda-se a Jesus. Leve o seu filho, leve os seus filhos a Jesus. Apresente o seu filho ao Cordeiro, apresente o seu filho ao Senhor, que pode todas as coisas. Uma possessão maligna, uma perseguição maligna, nós precisamos colocar diante de Jesus. Nós precisamos em todas as coisas reconhecer Jesus, reconhecer o que Jesus fez por nós. Dificuldade de relacionamento, dificuldades de entendimento entre o coração do pai e o coração do filho ocorrem nas nossas casas, nas nossas famílias. E nós precisamos confiar plenamente no Senhor, que Ele pode repreender, que Ele pode cuidar, que Ele pode libertar os nossos filhos, pode libertar a nossa casa. E o terceiro ponto que eu queria trazer para você nessa noite, de como nós devemos fazer, de como nós devemos lutar pelos nossos filhos. O terceiro ponto que eu queria apresentar é ore por eles. Ore pelos seus filhos, ore por ele, clame ao Senhor, creia que a sua oração está sendo ouvida por Deus, creia que o Senhor está ouvindo a sua oração, o clamor do seu coração, que o Senhor está cuidando dos seus filhos. No Ministério Desperta Débora tem listado pelo menos 31 motivos de oração pelos filhos. 31 motivos que você deve estar orando pelos seus filhos. 31 motivos que você deve estar guardando os seus filhos. No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 41, 42, diz assim: então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Jairo estava aos pés de Jesus implorando.
para que Jesus visitasse a sua casa por causa de sua filha. Jairo estava, na verdade, reconhecendo que através dos seus pedidos a Jesus, ele poderia estar guardando, ele poderia estar livrando, ele poderia estar livrando o seu filho, a sua filha de todo o mal. Ore pelos seus filhos. O quarto motivo, ou a quarta ferramenta, a quarta opção que nós temos para lutar pelos filhos é amá-los incondicionalmente. Amá-los e apoiá-los, mas não concordar com seus pecados. Amá-los e apoiá-los sem que precise concordar com seus pecados. Nós somos contra o pecado. Deus é contra o pecado, mas Deus ama o pecador. Nós somos contra as mazelas, os erros, nós somos contra as ofensas, mas nós somos a favor dos nossos filhos. Nós precisamos amá-los. No momento que nós precisamos dar apoio, é o momento em que nós estamos mostrando para ele que ele é muito importante para nós. O pecado dele não tem valor. O pecado dele não importa. O pecado dele nós rejeitamos. O pecado dos nossos filhos nós rejeitamos. O pai rejeita o pecado dos filhos. Mas nós amamos os nossos filhos. Você ama o seu filho. Independente da história de vida que você tenha passado, independente do que você tenha passado, do que você tenha vivido, ou que o seu filho esteja vivendo, ou que o seu filho esteja presenciando, ou que o seu filho esteja sofrendo. Independente de tudo isso, é o seu filho. Nós temos que ir lá em Lucas 15, não vou ler agora, porque o texto é longo, mas você conhece a história. Lucas 15, do versículo 11 ao 32, onde nos conta a história do filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa, revoltado, chateado, porque ele tinha coisas mais importantes para fazer. Tinha namoradas, tinha aventuras, tinha amigos, tinha baladas, tinha drogas, tinha bebidas, tinha tudo para fazer. Ele queria o dinheiro da sua herança e foi curtir, gastou tudo. Quando ele estava no fundo do poço, quando não tinha o que fazer, ele queria retornar para o pai com muita fome, pedindo ajuda, porque na presença do pai, junto com o pai, ele não podia, ele não conseguia sobreviver, porque ele não tinha mais nada, ele gastou tudo. Ele não tinha mais nada porque, na verdade, o que sustentava ele antes era o amor do pai, era o favor do pai. Só que ele estava cego, ele não conseguia enxergar isso. E o filho pródigo, quando ele chega diante do pai, para muitos que são legalistas, para muitos que são impositores, para muitos de nós que queremos fazer da lei a nossa principal justiça, nós somos justiceiros, nós reprovaríamos esse filho pródigo. Você não tem vez na minha casa, você não entra mais na minha casa, você não tem oportunidade mais na minha casa. Mas não, muito pelo contrário. Essa história, essa parábola foi contada por Jesus. Essa parábola foi contada por Jesus demonstrando o amor de Deus para conosco. Se Deus nos ama tanto assim, se Deus nos ama incondicionalmente, nós precisamos amar os nossos filhos. Nós precisamos nos entregar em oração pelos nossos filhos. Nós precisamos demonstrar amor. Talvez não seja esse o momento de você recriminar o seu filho. É claro que você não concorda com o pecado dele, mas você ama ele. Você precisa se apresentar diante do Senhor. Nós precisamos ser como rispa. Nós precisamos pagar o preço pelos nossos filhos. Não permitir que os nossos filhos, a nossa cria, os nossos filhotes, sejam tragados pelo mundo, mas sejam abraçados pelo grande amor de Deus. Cuidando bem dos nossos filhos, nós estamos cuidando bem da nossa família. Cuidando bem dos nossos filhos, nós estamos favorecendo o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que você seja rico e abundante da graça de Deus. Deus te abençoe, no nome de Jesus.